Fala pessoal, começando mais um resumo com o Bernardo, o melhor resumo de investimentos do Brasil, que eu vou te passar tudo o que aconteceu no dia de hoje, nos investimentos, no mercado financeiro e na economia que afetam o seu dinheiro. Obrigado pela participação, boa noite a todos. Vamos lá, começando, que hoje o dia foi de mais valorização na Bolsa de Valores, o quarto dia seguido de alta do Ibovespa, do principal índice da Bolsa brasileira. Hoje o índice Ibovespa subiu 2,10% para 83.027 pontos, deixando para trás aí talvez a barreira psicológica dos 80 mil pontos, não sei, se aproximando dos 85 mil pontos. Vamos ver que tem coisa importante para acontecer hoje. Nosso termômetro de maio vermelho está em 3,13% de valorização do Ibovespa no mês. Então, cada vez mais longe do maio vermelho, mas ainda faltam 6 pregões para acabar o mês, 6 dias úteis para acabar o mês. E FIX, fundos imobiliários, subiu 0,22%. Nova York, Estados Unidos, todas as bolsas caíram. S&P caiu 0,78%, Dow Jones caiu 0,41%, Nasdaq caiu 0,97%. Dólar por aqui caiu forte, caiu 1,86% para R$ 5,58. Para quem lembra do dólar lá, R$ 5,95 no recorde, R$ 5,58, está bem longe daquele recorde. Bitcoin caindo agora 6,59. Petróleo, os dois subiram hoje. O Brent, petróleo europeu usado pela Petrobras, subiu 0,39 para $35,95 e o WTI subiu 1,38% para $33,87, também no patamar mais longe do piso dos $30 e bem acima dos $20, como já bateu, chegou a bater 13, 12 dólares há algumas semanas. Vamos lá, por que o Ibovespa hoje subiu e por que inclusive se descolou, que a gente fala, descolou das bolsas americanas? É muito normal a bolsa brasileira e outras bolsas do mundo acompanharem o mercado americano, principalmente em economias ocidentais, como é o caso do Brasil. Mas hoje a bolsa subiu forte, subiu 2,10, não é isso? 2,10, e as bolsas americanas caíram. Principais motivos aqui no Brasil foi, de certa forma, uma pacificação, não sabemos se temporária, não sabemos se pro forma, mas uma pacificação entre Jair Bolsonaro, presidente, e governadores. Teve hoje uma conferência do presidente com os governadores do Brasil e teve até troca de elogios, de cumprimentos, educação entre o Bolsonaro e o João Dória, que estavam batendo de frente, um xingando o outro loucamente. Os dois concordaram que precisam trabalhar pela saúde, precisam trabalhar pela economia e precisam trabalhar pelo Brasil. Foram palavras do Bolsonaro e do João Dória dadas à imprensa depois dessa reunião. E isso, de certa forma, foi visto como talvez um alívio na crise política, na disputa entre governadores e o presidente. Isso animou bastante os investidores. No mesmo sentido, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, também elogiou o governo federal. Rodrigo Maia estava sendo odiado pelo Jair Bolsonaro, super criticado, e o Rodrigo Maia também fez aí um gesto de apaziguar a relação, se aproximar do governo federal no combate ao coronavírus, no combate à crise econômica e todo o resto. Tudo isso foi visto, de novo, com bons olhos pelos investidores. No começo da tarde, teve o protocolo de um novo pedido de impeachment, já são mais de 20, se eu não me engano, pedidos de impeachment do Bolsonaro protocolados na Câmara dos Deputados. Dessa vez foi protocolado pelo PT, PCdoB, PCB, PSTU, PCO, todos partidos de esquerda. Quando houve esse novo protocolo, a Bolsa chegou a recuar. Teve um recuo não para o terreno negativo, mas a alta cedeu, diminuiu bastante essa alta que estava tendo, com temores de um processo de impeachment ou de novos desenrolares dessa crise política. Mas depois a Bolsa voltou a subir novamente e tudo ficou lindo e maravilhoso. Apesar desses gestos, eu, Bernardo, não acredito em aliança entre Bolsonaro, João Dória, Rodrigo Maia. São todos interessados em o Bolsonaro no segundo mandato. João Dória, Rodrigo Maia dizem por aí que estariam interessados em uma candidatura à presidência da República. Então eu não acredito muito em apaziguamento, não. Eu acho que é algo temporário, importante, mas não sei se é duradouro. Tenho minhas dúvidas. O que mais me preocupa hoje, neste momento, é que o Celso de Mello, ministro decano mais velho do Supremo Tribunal Federal, prometeu entre aspas, disse que ia divulgar até o final desta semana, ia dar a sua decisão até o final desta semana sobre divulgar ou não divulgar o vídeo daquela reunião ministerial que o Sérgio Moro,
apontou como prova de uma interferência do Bolsonaro na Polícia Federal. A semana termina amanhã, então talvez amanhã seja divulgado pelo Celso de Mello, seja retirado o sigilo, e aí pode ser divulgado pela imprensa, Brasil inteiro, esse vídeo que pode ser uma bomba política. Meu medo é que isso traga o Brasil de volta para uma crise política, puxe todo esse otimismo para baixo e nos próximos dias, semanas, acelere a crise política, pedidos de impeachment, etc. Vamos lembrar também que a questão do Queiroz com Marinho e Flávio Bolsonaro no Rio de Janeiro está todo vapor. Denúncia atrás de denúncia, cada dia novas denúncias e novas informações sendo divulgadas. Isso também acho preocupante e vale a pena acompanhar. Por que o dólar caiu tanto no dia de hoje? Ontem, o Campos Neto, presidente do Banco Central, participou de uma live e declarou o seguinte, ele falou que o Banco Central pode ampliar sua intervenção no câmbio, então vender mais, né, moedas para reduzir essa grande alta, e ele fez isso, o Banco Central fez isso recentemente por identificar que a queda do dólar, a queda do real no Brasil, né, estava muito maior do que outras moedas em mercados emergentes, então não estava muito fundamentado, estava um grau especulativo muito grande. Quando existe um grau especulativo muito grande, o Banco Central entra para tentar melhorar as coisas e não deixar essa grande especulação tomar conta do mercado, que não é saudável. Por isso que essa fala do presidente do Banco Central, dizendo que pode fazer novas intervenções, foi boa, o mercado reagiu bem e aí o dólar caiu bastante. Vou lá para os Estados Unidos e um pouquinho para a China. Nos Estados Unidos foram divulgados os números do desemprego, do pedido de auxílio-desemprego, falei para vocês no vídeo de ontem, e foram divulgados 2,44 milhões de pedidos de desemprego, bem em linha com que a Bloomberg, as expectativas que tinham sido feitas, projeções, eram de 2,4 milhões, então foi bem na linha, bem certinho nas projeções, nas expectativas do mercado. E aí, quando o mercado acerta as projeções, tudo vai bem, tudo reage bem. Quando o mercado não acerta as projeções, aí tem um otimismo, em alguns casos, ou um pessimismo maior. Apesar do número ter vindo dentro das projeções, a autoridade lá, não encontrei aqui. O carinha lá, o responsável pelo setor de emprego e desemprego dos Estados Unidos, disse que a tendência ainda é de aumento do número global. Pô, vamos lá, 2,4 milhões de pedidos de emprego por semana é muita coisa. Tudo bem que caiu dos 3 milhões de pedidos da semana anterior, mas 2,4 milhões é muita coisa. No total, são mais de 35 milhões de pedidos de desemprego desde o começo da crise. É muito desemprego. E aí o número global ainda está aumentando, esse número, e por isso a tendência é de preocupação com o que pode acontecer com o número de desemprego nos Estados Unidos. Próximo ponto, tensões entre China e Estados Unidos, mais Estados Unidos. Trump, nosso querido presidente ou não tão querido presidente americano, divulgou ontem à noite uma série de tweets, ficou lá tweetando, não xingando, mas falando que a China é a grande responsável pelo coronavírus, a grande responsável pela pandemia, que eles precisam assumir essa responsabilidade. Isso abre caminho para mais tensões. Os chineses não gostam dessa acusação, retrucam os Estados Unidos. Ontem, eu não comentei, mas ontem os Estados Unidos fizeram um grande exercício militar lá no Mar da China, numa parte do Mar da China que os Estados Unidos consideram como mar internacional, águas internacionais, e a China considera como mar chinês, mais um motivo aí de possíveis atritos. E foi aprovado, como eu falei para vocês ontem, um projeto de lei no Senado americano para remover, para deslistar, tirar da Bolsa Americana empresas chinesas que não cumprirem alguns requisitos. Falei ontem e falou de novo, eu acho isso um absurdo, acho bizarro isso. Não pode misturar política com o mercado financeiro dessa forma. Na Nasdaq, que é a Bolsa de Tecnologia dos Estados Unidos, é uma referência internacional. Os Estados Unidos precisam do mercado financeiro, os Estados Unidos precisam dessa influência nas empresas e no mercado financeiro. É bizarro isso, é bizarro. E o Baidu, que é o Google da China, é uma empresa gigantesca, maior do que o Google na China, maior do que o Yahoo na China, que são inclusive restritos de utilização, já disse, na verdade, rumores de que o Baidu estaria procurando uma nova bolsa para ser listado. E o Baidu foi uma das primeiras empresas de tecnologia da China a abrir o seu capital nos Estados Unidos, na Nasdaq. Então isso é péssimo, uma péssima movimentação. Eu espero que isso não aconteça,
mas acho um projeto de lei bizarro dos Estados Unidos. Coronavírus no Brasil, foram registrados 1.188 mortes nas últimas 24 horas. Não são necessariamente mortos, enfim, pessoas que morreram nas últimas 24 horas, mas foram reportados nas últimas 24 horas. Total de óbitos ultrapassam 20 mil. São mais de 310 mil casos oficiais de coronavírus, 18.500 só nas últimas 24 horas também foram reportados. Números preocupantes, o Brasil continua aí acelerando a sua curva e preocupando autoridades brasileiras e autoridades internacionais sobre esse possível novo epicentro global. Na verdade, depois dos Estados Unidos, o Brasil já é o pior país atualmente em casos de coronavírus no mundo. Lockdown, o fechamento total da cidade de São Paulo vai ser divulgado sim ou não na próxima quarta-feira, de acordo com informações do prefeito Bruno Covas. Ele disse que o lockdown vai depender única e exclusivamente da população de São Paulo. Se a população cumprir as regras de distanciamento, não vai ter lockdown. Se não cumprir, vai ter. Goldman Sachs, um dos bancos de investimento mais importantes do mundo, hoje também contribuiu para a alta do Ibovespa aqui no Brasil. Ele disse que várias ações da América Latina estão muito descontadas, tiveram uma grande queda na pandemia durante toda a crise do coronavírus, e que vale a pena os investidores que acompanham o Goldman Sachs, seus clientes, comprarem ações de empresas e de bolsas na América Latina. E dentro da América Latina, a bolsa mais importante de longe, as maiores empresas estão no Brasil, é a bolsa brasileira. Isso, claro, trouxe um ânimo relevante para o Brasil, talvez um início de volta do capital estrangeiro, dos investidores gringos que saíram da bolsa brasileira desde o ano passado, saíram mais agora ainda durante o coronavírus e talvez comecem a voltar. E para fechar aqui com os Estados Unidos, as bolsas americanas fecharam no vermelho, né? Falei no comecinho, por conta das novas tensões entre Estados Unidos e China, como eu já comentei, e também resultados divergentes de varejistas. Algumas empresas varejistas americanas gigantescas reportaram lucro, outras reportaram grandes prejuízos. E aí o mercado ficou um pouco em dúvida se está tendo uma crise grande no varejo dos Estados Unidos ou não. E nessa imprevisibilidade ou incerteza do mercado, sempre a tendência, nesses casos de dúvida, incerteza e medo, é de queda, é de desvalorização. E além dos dados econômicos, alguns dados que foram divulgados hoje nos Estados Unidos trouxeram preocupação com relação a talvez uma demora maior da economia americana em se recuperar da grande queda da pandemia do coronavírus. E lembrando também que não houve nenhuma nova informação sobre vacina. Lembra daquele meu post que eu fiz aqui no Instagram? Vacina divulgada ou alguma promessa de vacina? Bolsa sobe. Resultados não tão bons? Bolsa cai. Nova vacina? Bolsa sobe. Resultados não tão interessantes? Bolsa cai. Então, já que não teve notícia de vacina hoje, a bolsa não teve uma recuperação nos Estados Unidos. Bizarro ficar tradando também e ficar especulando em cima de vacina ou não vacina, resultado positivo ou resultado negativo, mas é muito isso que tem ditado também o ritmo das negociações e das bolsas de valores no mundo. Falei bastante hoje, muita coisa. É o seu momento agora, por favor, de marcar pelo menos 3 pessoas aqui embaixo para elas também receberem esse conteúdo, também me seguirem, me acompanharem. Eu preciso da sua ajuda e preciso do seu apoio para crescer cada vez mais aqui nas mídias digitais, no Instagram, e para levar esse conteúdo, ajudar cada vez mais pessoas a cuidar do seu dinheiro e dos seus investimentos. Obrigado, um abraço, até amanhã, de olho na política brasileira. Tchau!